Sabe, às vezes a gente quer dar aquele empurrãozinho de boa nos planos e propósitos de Deus. E é aí que a gente estraga tudo, não é? E com Abrão não foi diferente. Olá, meu nome é Carol, muito prazer, eu sou cristã e historiadora e hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de Gênesis. Já se inscreve no canal e deixe sua curtida para não esquecer depois. E lembre-se de ler o capítulo na íntegra para uma compreensão total, o link vai estar aqui na descrição. Pois bem, Deus fez uma promessa para Abrão e ele até aceitou sem pôr em dúvida a promessa de um filho. Mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e de maneira que Deus o entendia. Foi permitido uma demora para provar sua fé no poder de Deus, mas ele não pôde suportar a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho em sua avançada idade, Sarai sugeriu com um plano pelo qual o propósito divino poderia ser cumprido. Sarai sugeriu que uma de suas servas fosse tomada por Abrão como sua segunda mulher. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como um pecado, mas nem por isso deixava de ser uma violação à lei de Deus, e era de resultado fatal para a santidade e paz na relação da família. Do casamento de Abrão com sua escrava Agar, resultaram males não somente para sua própria casa, mas para as futuras gerações. A prova de fé refina o caráter para que possamos voltar ao Éden. Então, ao Deus fazê-lo esperar, ele não estava se divertindo com a ansiedade de Abraão, mas sim estava o preparando para que um dia ele pudesse fazer parte do povo que repovoaria o céu, como era o desígnio de Deus lá para Adão. Porém, como vimos, ele e sua esposa não suportaram a prova, o que fez com que aceitassem uma cultura pagã e iniciada pelos descendentes de Cã, a cultura de possuir mais de uma mulher. Na época, isso era um status para o homem, que só poderia ter mais de uma mulher se tivesse dinheiro suficiente para bancar as mesmas. Então, quanto mais mulheres um homem tinha, significava que mais riquezas ele possuía. A questão é que, em realidade, isso era um plano do inimigo de Deus para retirar toda a paz e harmonia que existia até então na família de Abrão. E para piorar, o verso 1 nos diz que Agar, serva de Sarai, era uma egípcia, ou seja, ainda possuía raízes egípcias em sua vida. E se não estivesse totalmente convertida ao Deus de Abraão, ela seria uma colaboradora até mesmo para a introdução de coisas como as joias dentro do povo de Deus, coisa que também será colaborada pela sobrinha neta de Abrão, alguns anos lá na frente. A questão é que Sarai deu Agar como esposa para Abraão, e ela realmente ficou grávida, ela ainda era muito nova. Daria para imaginar a alegria que Abrão sentiu quando isso foi confirmado. Realmente parecia que o plano de Sarai havia dado certo, já que ela também estava na casa dos 80 anos. E que o filho da promessa nasceria e que a herança de Abraão já possuía um herdeiro legítimo. Porém, Agar não era a esposa legítima de Abraão. Como esse herdeiro seria o herdeiro legítimo de Abraão, então? Sarai era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha a prerrogativa de partilhar. Mas mesmo assim, ela se sentiu mais importante que sua senhora e a desprezou como se ela mesma fosse maior que Sarai. E Sarai, mesmo sendo aquela que deu a ideia para Abrão, reclamou com Abrão com razão perante os olhos do Senhor o respeito que deveria ser dado a ela, e mesmo com o coração apertado por saber que Agar seria a mãe de seu filho, Abraão deixou nas mãos de Sarai o destino de Agar, que ainda era sua serva. Sarai a tratou com mão de ferro, porque lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abrão e esperando ser mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou sua senhora com desprezo. Ciúmes recíprocos perturbavam a paz do lar que uma hora fora feliz. Obrigando a escutar as queixas de ambas, Abrão inutilmente se esforçou por estabelecer de novo a harmonia naquele lar. Se bem que fosse pelos rogos encarecidos de Sara que ele desposara Agar, ela o censurava agora como o faltoso. Desejava banir a sua rival, mas Abrão recusou-se a consentir nisso porque Agar seria a mãe de seu filho, como ele ansiosamente esperava o filho da promessa.
porém ela era serva de Sarai, e ele a deixou ainda sob o domínio de sua senhora. O espírito altivo de Agar não tolerava a aspereza que sua própria insolência provocou, e afligiu Sarai, e ela fugiu de sua face. E Agar, por sua vez, fugiu do arraial para o deserto, e quando repousava ao lado de uma fonte, sozinha e sem amigos, lhe apareceu um anjo do Senhor sob a forma humana, dirigindo-se a ela como: Agar, serva de Sarai, para a fazer lembrar de sua posição e de seus deveres. E lhe ordenou: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Todavia, a repreensão houve de mistura palavras de consolação. O Senhor ouviu a tua aflição. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E como uma lembrança perpétua de sua misericórdia, lhe foi ordenado chamar o seu filho de Ismael. Deus ouvirá. Deus, por sua justiça, não impede que tenhamos as consequências de nossas escolhas, mas também, em sua misericórdia, transforma maldições em bênção. Nunca foi o desígnio de Deus esse casamento com Agar, porque nós achamos que podemos ajudar da nossa maneira a fazer cumprir os planos de Deus, e com isso só causamos mais e mais estragos. Porém, Deus cuidaria de Ismael, o filho de Agar, por amor a Abraão e por misericórdia, pela súplica no momento de dificuldade. Mas isso não tiraria o fato de que temos problemas no mundo até hoje por causa dessa má escolha lá atrás. Mas isso também vai ser coisa para um outro capítulo. Por ora, compartilhe com mais pessoas para que esse estudo possa chegar em mais e mais pessoas. Não deixe de curtir, se inscrever e comentar nesse vídeo com o mesmo respeito que você quer que tenha pelo seu comentário. E caso você queira apoiar esse ministério para que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas de uma forma mais e mais rápida, com uma qualidade cada vez melhor, você pode conferir o Pix que está aí na descrição e fazer uma doação de qualquer valor. Fiquem com a graça e com a paz de Jesus e até o próximo capítulo. Tchau! Estamos aqui numa vibe meio chapéu de arqueólogo. Sou arqueóloga? Não sou. Gostaria de ser? Gostaria de pelo menos participar de uma expedição arqueológica na minha vida. Vou conseguir? Não sei. Se você quiser me chamar pra ir numa, quem sabe, não é mesmo?